mais um ProTalk. Esse ProTalk vai ser um pouquinho diferente porque vai ser em formato de bate-papo. Hoje eu recebo a Cristina aqui, estamos ao vivo, então se tiver qualquer problema de conexão, a gente tem uma equipe pronta para te atender. Lembrando também que a gente tem um chat aí ao lado do vídeo. Se você quiser mandar alguma pergunta ou alguma dúvida, a gente vai estar respondendo durante a apresentação. Porém, eu vou separar algumas perguntas aqui ao vivo para fazer durante também a apresentação para a Cristina. A gente vai falar hoje sobre aplicações avançadas em dosagens de químico. Meu nome é Melanie, sou do marketing da Prominente e estou aqui hoje com a Cristina da Unidade de Negócio 1, que trata sobre bombas dosadoras de baixa pressão. A gente também tem a Unidade de Negócio 2, que fala sobre bombas dosadoras de alta pressão, a Unidade de Negócio 3, que é sobre medição e controle, e a Unidade de Negócio 4, que é sobre desinfecção. Vamos começar então. Cristina, se apresenta, o que você faz? Bom, meu nome é Cristina, eu trabalho na Prominente há 7 anos. Atualmente eu estou trabalhando no departamento de produtos e sou responsável pela tecnologia de dosagem, como ela mencionou, que são bombas dosadoras solenoides e também bombas dosadoras peristálticas. Legal, então antes da gente entrar no conteúdo em si, né, no tema em si do webinar, explica pra gente qual que é a importância de um processo de dosagem. Bom, a maioria dos processos, elas exigem, né, uma qualidade, né, uma precisão ali da dosagem, né, com confiabilidade. Essa dosagem desse material precisa para ter um resultado final com a qualidade de um padrão, né, o padrão de qualidade exigido ali para cada processo. Esses materiais dosados, eles podem ser tanto líquidos, substâncias gasosas, substâncias sólidas. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre dosagem de produtos líquidos, né, através de bombas dosadoras. Legal. Eu imagino que quando a gente fala em dosagem, existem alguns tipos de dosagem também. Quando a gente Sim. fala, por exemplo, sobre indústria farmacêutica ou de cosméticos, pensando aí que a gente tem produtos para pele, a gente precisa de um cuidado um pouco mais intenso. A gente dá uma importância maior também, né, para ter um cuidado para não dar nenhum problema na pele das pessoas. Então, eu acredito que precisa de uma dosagem um pouco mais específica, talvez uma dosagem contínua. Como é que funcionam os tipos de dosagem? Bom, existem diversos tipos de dosagem, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu quero mostrar para vocês. Nós temos alguns tipos que eu trouxe aqui, um deles é a dosagem por batelada, né, ou dosagem por lote, que a gente chama. Então, você tem um volume pré-determinado ali que você precisa dosar num espaço de tempo já pré-definido também. Como a gente pode ter um exemplo aí, que são os processos SIP, né, ou algum processo também de limpeza, higienização de tubulação, que você precisa fazer uma dosagem, né, em alta quantidade, ali uma vez ao dia, que seja a sua limpeza, aí vai depender muito do seu processo. Você inicia aquela dosagem, dosou aquela quantidade necessária e finaliza. Então, assim, esse é o tipo de dosagem por batelada que a gente chama. Mas nós temos outros tipos também, como a dosagem proporcional, volumétrica. Aqui você pode ver que nós temos uma tubulação ali, né? Nessa tubulação tem um ponto laranja que seria um hidrômetro. Imagina que nessa tubulação a gente tá passando ali um fluxo de água, né? Então tem um volume de água passando ali. Nós temos a dosadora que vai dosar ali no ponto de injeção na tubulação, ela vai dosar proporcionalmente a esse volume de água. Então, assim, ora esse volume ele pode estar numa quantidade, ora numa quantidade menor, e ela precisa acompanhar, vamos dizer assim, essa dosagem conforme o fluxo da água que está passando. E como que ela vai ficar sabendo, né, disso, né? Como que a dosadora vai dosar essa proporcionalmente? O hidrômetro ele pode enviar um sinal, né? Pode ser por pulso ou 4 a 20, né, uma corrente de 4 a 20, isso vai depender, e envia esse sinal para a dosadora da quantidade de fluxo que está passando na tubulação e ela vai dosar mais ou menos, assim como a necessidade, né, sobre esse tipo, proporcionalmente, vamos dizer assim, né. Uhum. Nós temos ali também a dosagem contínua, que é uma dosagem mais simples, né, mas também é uma dosagem muito utilizada, onde você ajusta uma determinada vazão ali na dosadora e ela vai dosar continuamente sem nenhum tipo de interrupção. Somente se tiver alguma parada da bomba, né, acontecer algum problema, ou mesmo uma intervenção de alguém, né, algum fator externo, alguém lá desligar a bomba dosadora. No 3, nós temos uma dosagem que chama dependente de demanda, como pode ver ali, tem um sistema mais completo, né? A gente tem ali um tanque, a bomba dosadora, um controlador,
um alojamento com sensores. Ali você pode imaginar, por exemplo, uma dosagem de cloro, né? E você precisa lá no final, você precisa ter um residual ali, passando ali na sua tubulação, você precisa de um residual de cloro de 2 ppm, por exemplo. E então, essa bomba dosadora, ela vai atuar sob demanda. O controlador, ele vai estar parametrizado ali na dosagem, na quantidade de cloro que você precisa na sua água. E, assim, baixando essa quantidade de cloro ali na tubulação, quando baixa essa quantidade, o próprio controlador, que já está parametrizado, ele vai enviar um sinal para a bomba e a bomba vai começar a dosar mais produto. Ela vai dosar produto para aumentar até chegar no ideal de cloro que você precisa na sua água. Então, é por isso que a gente fala por demanda, porque quando está estável, quando está na quantidade ideal do produto que você precisa, nesse caso, a bomba fica parada. Então, assim, aí abaixou o nível, o controlador envia um sinal, o sensor faz a leitura, o controlador envia o sinal para a bomba e a bomba dosa mais produto. Então, seria um circuito mais fechado ali, né? Vamos dizer assim. Entendi. Você comentou sobre a aplicação de cloro, né? Acredito que seja para alguma aplicação de desinfecção. Eu falei também da indústria farmacêutica. Uhum. Quais outros tipos de aplicações a gente pode colocar esse processo de dosagem? Nossa, a dosagem ela é muito ampla, né? Assim, a gente tem vários segmentos, né? Vários processos, desde os mais simples até os mais avançados, né? Eu trouxe alguns aqui para falar para vocês, mas é claro que não se limita só a esses, né? Nós temos tratamento de água, aí você pode pensar em tratamento de água de reuso ou um tratamento de água potável, né? O tratamento de efluentes pode ser um tratamento de efluentes industrial ou residencial. A indústria de papel e celulose, ali você pode imaginar uma dosagem de um corante, uma dosagem de uma goma, uma cola. Mineradoras, no caso de flotação, né, extração de minérios, também você pode utilizar um sistema de dosagem. Indústria de alimento, indústria de bebidas, no caso de dosagem de aromas, por exemplo. Indústria química, né, onde exige uma precisão maior. Também tem a indústria farmacêutica que você mencionou, temos também a indústria de cosmético. Então, assim, muito vasto assim, os segmentos onde pode ter uma tecnologia de dosagem. Entendi. Então, vamos aprofundar um pouco mais sobre o tema, né? Quando a gente fala de aplicações, o que caracteriza uma aplicação avançada? Bom, é bem amplo também essa questão de fatores para evidenciar uma aplicação como avançada, né? Nós temos fatores ali das instalações, né? Fatores físicos ali de tubulações, até mesmo onde que está sendo instalada essa dosadora, onde que é o ponto de aplicação. E nós temos os fatores que envolvem a dosagem, que envolvem a bomba dosadora, que é o fator do característica de cada fluido que vai ser dosado. Então, eu trouxe aqui algumas características principais, nós temos outras também, né? Mas eu trouxe aqui algumas principais para a gente discutir um pouquinho. Que vai caracterizar, que são um dos fatores que caracterizam essas aplicações mais avançadas. Então, o fluido, quando ele tem uma viscosidade muito grande, a gente pode imaginar assim, trazendo para o nosso dia a dia, um produto viscoso comparado com o mel e a água, por exemplo, né? A viscosidade, a gente sabe que o mel ele tem uma viscosidade muito maior. E o que é essa viscosidade? A viscosidade é uma propriedade física, né, de um fluido que nada mais é a resistência que ele tem para fazer um escoamento, né? Então, assim, quanto maior a viscosidade, maior a dificuldade ele vai encontrar ali no movimento, né, para escoar, para fluir. Temos também a densidade, que é bem diferente da viscosidade, né? A gente sempre, algumas pessoas acabam confundindo, mas a densidade ela está ligada ao peso, né, do produto. Mas também podem causar alguns tipos, também merece atenção ali na hora, né? Porque ela está ligada principalmente ali na sucção, né, do produto. Temos os fluidos que desprendem gases. Um exemplo deles é o ácido peracético, né, o peróxido de hidrogênio, o hipoclorito de sódio. Então, ali também a gente pode ter alguns problemas de cavitação, formação de bolhas, então também é sempre bom prestar muita atenção. Trouxe também aqui temperatura, né? Temperatura que ela também pode ser do ambiente, ou também pode ser a temperatura do próprio fluido. E presença de sólidos também, que são pequenas partículas, né, materiais particulados que podem estar ali presentes e causar algum tipo de entupimento, algo que vá prejudicar a dosagem. Bacana. Eu vi que quando você fala de dosagem, você comenta sobre bomba dosadora. Explica um pouquinho pra gente onde que a bomba dosadora entra dentro desses cinco fatores.
Tá, então primeiro assim, para a gente caracterizar uma bomba como dosadora, ela precisa ter três características, três funções principais, né? A primeira, obviamente, bombear, né? Transferir esse fluido de um local para o outro, né? A segunda é medir, então assim, como eu falei lá nas dosagens proporcionais, ela tem que ter a função ali de ter para você colocar um volume pré-determinado, ela tem que ter essa função de fazer essa medição. E a terceira seria ajustar essa vazão pré-determinada. Então, essa vazão pode ser ajustada tanto manualmente, ali direto na dosadora, um ajuste de frequência, né, de stroke, ou também remotamente através de um PLC. Eu trouxe hoje, para mostrar aqui para vocês, um vídeo que é de uma família de bombas, né, com muita tecnologia, é a nossa família X, né, vou mostrar aqui a Gama X e a Gama XL, que são bombas dosadoras solenoides, né, por diafragma, e elas têm muitos recursos, e vocês vão poder ver que mais para frente eu vou falar um pouco de cada produto, e muita coisa pode ser solucionada apenas ali na seleção, né, da sua bomba dosadora. Como que você vai, quais os recursos que você precisa para sanar alguns tipos de problemas que podem vir a ser causados por esses fatores, tá? Eu vou passar o vídeo agora aqui para vocês, para conhecer um pouco dessa linha. Então, como eu falei, ela é uma bomba muito tecnológica, ela traz muitos recursos. Vocês podem ver ali que ela tem duas placas eletrônicas, né? Porque o ajuste de stroke dela é totalmente eletrônico. É uma bombadora com acionamento por solenoide, ou seja, ela tem menos engrenagens, uma vida útil, né, maior, com menos manutenções. Ela possui também ali em cima 3 LEDs de indicação de status, ou seja, é um LED 360, onde o operador tiver, ele vai conseguir ver o status dessa dosadora, como que está essa dosadora, e ela é capaz também de dosar de 1 ml até 80 litros hora. Eu vou entrar agora um pouquinho, Melanie, falar um pouco de cada fator, né? Até mesmo para a gente mostrar quais os problemas que eles podem causar e quais as soluções a gente tem para isso também, né? O primeiro item que eu falei, tinha falado lá, o primeiro fator era a viscosidade, que eu trouxe uma tabela aqui para mostrar para vocês, até para a gente ter um parâmetro de o que é viscoso, né? O quão viscoso é cada produto. Então, nós temos uma sequência de líquidos aí, né? Polímeros, hidratante, molho de tomate, né? Chocolate, o mel, que eu já havia mencionado, o azeite, vinho. Então, assim, até mesmo a água, né? Que é onde a gente parte de uma dosagem mais simples, que são produtos que são mais parecidos, né? Que possuem as características da água. O mel, por exemplo, ele tem 3.000 CPs, né? O que é CP? CP é a unidade de medida da viscosidade, que é o centipoise. Nós também temos essa unidade, também você pode encontrar como milipascal por segundo. Então, para você ter uma ideia, o mel ele tem 3.000 CP. A água, ela tem 1 CP. Então, assim, a diferença até chegar num polímero, né, uma dosagem de polímero aí numa estação de tratamento de água ou de fluente, por exemplo, Imagina né? a dificuldade também que é Sim, eu imagino o esforço dessa bomba dosadora, né, para dosar esse produto tão viscoso. No entanto, que a gente tem aí o mel, né, assim, se a gente falar para o consumidor, por exemplo, quanto mais viscoso o mel, ele vai mostrar que mais qualidade ele tem, né? A gente fala, nossa, quanto mais viscoso, mais qualidade tem o mel. Só que a gente tem que tomar atenção. No caso de produto químico, é o contrário, né? Quanto mais viscoso, mais atenção a gente ter, né? Mais problemas a gente pode ter ali na sua aplicação. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho, então, de algumas dificuldades que a gente pode encontrar com produtos viscosos, né? A maioria dos problemas também que a gente encontra na hora de uma dosagem, boa parte deles é sempre na sucção, justamente por conta desses fatores que eu vou falar aqui no decorrer da nossa apresentação. A bomba dosadora, eu vou mostrar com essa daqui que a gente tem exposta aqui. Essa é a parte do cabeçote onde é feita a dosagem, né? Ela possui duas esferas, duas válvulas, desculpa. Essa válvula de sucção do produto, né? E a válvula de descarga, que é onde ela vai injetar o produto. Então, dentro dessas válvulas, nós temos esferas, né? Essas esferas são o quê? São responsáveis pela vedação, né? Para a gente não ter um retorno do produto, né? Então, na hora da dosagem, essas esferas têm aí a responsabilidade, vamos dizer assim, de fazer essa vedação para a gente não ter retorno do produto. Num caso de um produto viscoso, o que pode acontecer? Essas válvulas, essas esferas, né? Elas têm uma força que atua com elas, que é, como vocês podem ver aqui, essa força da gravidade, né? Que é essa flecha grande laranja.
Você vai ter essa força da gravidade atuando ali para o assentamento das esferas, mas nós temos, no caso de um produto viscoso, a força da viscosidade, né? E essa força de impulso, que é aquela flutuabilidade, né? A tendência, né, que vai impulsionar ela para cima, ou seja, vai dificultar o assentamento dela para fazer a vedação. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode colocar mola nessas válvulas, que é o que eu coloquei ali, ó, força de tensão da mola, que é aquela flechinha branca lá em cima. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma tensão, uma força maior ali para impulsionar, né, e forçar o assentamento dessa esfera. Né? E assim você continuar mantendo ali a sua repetibilidade, a precisão ali da sua dosagem. Serve como um auxiliar, então. Isso. Outra coisa também que você pode fazer, encurtar, né, a linha de sucção. Também tem que trabalhar com a bomba afogada, por exemplo. Eu também vou dar algumas dicas depois também de pulsações, mas o ideal é trabalhar com a bomba afogada. O que seria afogada? Né? Ela instalada abaixo do nível do tanque, né, onde ela vai succionar o produto. Eu falei aqui que eu vou dar algumas dicas também na hora de você fazer, por questão de pulsações, né? Deixa eu mostrar uma tabelinha aqui para vocês, então. A bomba que eu mostrei no vídeo, ela tem uma capacidade máxima ali, uma velocidade máxima de 200 strokes por minuto, né? 200 pulsações por minuto. São bombas diafragmas. Então, para uma dosagem normal, que a gente chama, seria um produto ali de 1 a 50 CP, aqui, como eu falei, ele está em milipascal por segundo, que também é a mesma, né, a mesma medida. Você pode trabalhar com uma dosagem normal, né, que seria com a velocidade máxima ali de 200 strokes por minuto. No caso de um produto com uma viscosidade um pouco maior, ali de até 200, a gente tem algumas funções na dosadora que você tem, como você pode ver ali, ó, tem dosagem HV1, né, HV2 e HV3. O que seria isso? Nada mais é do que você trabalhar com a pulsação, uma pulsação menor, né? Isso para garantir também o fluido, né, que o fluido passe, né, com mais facilidade, mais lentamente e preencha todo o espaço ali da linha, né, e do cabeçote. Então, assim, você tem que trabalhar numa pulsação menor. Aí você fala assim, eu preciso ir até a dosadora, né? Depende da dosadora. No caso da dosadora Gama X que eu mostrei, ela tem essas funções. Então, assim que você selecionar o modo, por exemplo, o HV1, ela já vai automaticamente fazer uma máxima ali de velocidade de pulsação até de 150 strokes por minuto. E nisso a gente vai ter aqui outros também, né? No caso aqui de 200 a 500, né, CP, um produto aí de 200 a 500, a gente pode trabalhar com a dosagem, a gente deve, na verdade, né, trabalhar aí com o modo de sucção de dosagem HV2. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir a pulsação ali para 100 pulsos por minuto. E também a mola nas válvulas, que eu havia mencionado, né, para ajudar no assentamento das esferas. Nós temos aqui também produtos acima de 500, né, e até 1000 CP. Aí, nesse caso, a dosagem seria no modo HV3. O que seria esse HV3? É uma pulsação de 60 strokes por minuto, né, 60 pulsos por minuto. E acima de 1000 até 3000, a gente já indica um cabeçote com válvulas maiores, que seria um cabeçote para alta viscosidade. Justamente, é como se a gente imaginasse tomando um milkshake, por exemplo, e tomando um refrigerante. Você vê que os canudos são diferentes, né? Então, assim, imagina você tentar tomar um milkshake num canudo de refrigerante, imagina o esforço da bomba para fazer numa conexão também menor, né? Então, o ideal é o quê? Aumentar as válvulas, né? Aumentar também o diâmetro da tubulação. E, nesse caso, a gente tem o cabeçote HV, né? Que a gente chama de cabeçote de alta viscosidade. Trabalhando também com 50% do stroke, né? No caso aí, o máximo seria 200, a gente trabalharia a 100. E acima de 3000 CP, é possível? Pode ser possível a gente trabalhar assim com uma bomba solenoide, né, de diafragma, mas o ideal é sempre realizar um teste, né? É interessante que eu tô vendo que tem muitas perguntas aqui, certo. E eu vi que tem uma muito interessante que a gente está falando sobre viscosidade, é do Fabrício Brito. Primeiro, eu agradeço a participação, Fabrício. Ele pergunta se ele pode usar uma bomba dosadora para um produto com viscosidade acima de 5000 CP. 5000. Então, Fabrício, é como eu falei, né? Essa bomba dosadora hoje que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é uma bomba dosadora diafragma com acionamento por solenoide. Então, eu coloquei até um limite aqui de 3000 e acima disso a gente fazer algum teste. No caso aí é muito alta a viscosidade. Para viscosidades altas assim, o ideal seria trabalhar com bomba peristáltica. Então, a gente recomenda trabalhar com a linha de bombas peristálticas, que inclusive nós temos também dentro da família X com os mesmos recursos, né? Porém com acionamento peristáltico. Entendi.
Deixa eu passar aqui, vamos ver o próximo. Densidade, né? Eu já comentei um pouquinho da densidade. A densidade, na verdade, ela vai implicar ali na diminuição da capacidade ali de sucção, né? Da altura de sucção desse produto. Como eu falei, a gente está falando de peso, né? De massa. Eu coloquei até ali, média concentração de massa de um produto em um determinado volume. Então, eu trouxe um exemplo básico aí do dia a dia, né? Que é o óleo e a água, né? A gente sabe que o óleo flutua justamente porque ele é menos denso que a água. Isso numa temperatura aí ambiente, né, 20 graus Celsius. Então, você imagina a sua esfera, por exemplo. Se você tem uma esfera com um material que seria menos denso que o produto que vai ser dosado, a tendência dela é flutuar, né? E o que você pode fazer nesse caso? Você pode colocar uma válvula, uma mola, né, nessa válvula, né, para fazer o assentamento dessa esfera. Também trabalhar com sucções mais, com linha, né, a linha de sucção mais curta. E prestar muita atenção também na altura máxima de sucção dessa bomba. Muitas vezes você vai ter que selecionar uma bomba com uma altura maior de sucção, se o produto for muito denso. Então tem que tomar esse cuidado também com essa característica de produto. Bacana. A gente Tem teve uma outra pergunta, Ok. assim, do Cláudio Gonzalez. Ele pergunta: qual a solução para fluidos que desprendem gases? Então, eu dei até alguns exemplos, acho lá no começo, né, de ácido peracético, peróxido de hidrogênio, esses produtos, eles podem formar bolhas, né, gases, Sim. bolhas de ar, e isso pode causar uma cavitação, que é a entrada de ar ali no cabeçote, fazer até um bloqueio da dosagem, né? Quando você perceber isso, eu queria até mostrar um pouco, porque a gente tem alguns dispositivos, vamos dizer assim, né, na bomba para você, alguns acessórios também que você pode utilizar para fazer esse tipo de dosagem com esse produto. Essa bomba aqui é uma bomba de dosagem, né, manual, é uma bomba de stroke mecânico, né, ela é diferente dessa linha que eu mostrei para vocês, que é a Gama X, mas ela possui uma válvula de purga, né, que serve para fazer essa escorva, né, sair todo esse ar, né, que é produzido aí por esse produto. Então você vai ouvir lá um barulho diferente na bomba, o que você deve fazer? Abre essa válvula manualmente e ela mesma a bomba vai fazer a escorva de todo esse ar e ela vai voltar a funcionar. Você pode fechar, ela volta a funcionar, volta a dosar. Nós temos esse tipo de purga, né, purga manual, mas também temos, no caso dessa linha de dosadoras da família X, temos as purgas automáticas. Também temos cabeçotes autodesgaseificante, né? Então, assim, numa purga automática, por exemplo, a bomba vai detectar que tem ar no cabeçote, ela mesma vai fazer a escorva e depois volta a funcionar. E com isso, você tem outros recursos, né, que você pode aplicar para esse tipo de produto. É interessante, né? Porque você fala que tem alguns acessórios, como mola, né? E também tem o cabeçote. Sim. Acredito que você precisa de um corpo técnico para te ajudar a entender, na sua aplicação, qual é o tipo de acessório ou bomba dosadora que você precisa, né? Como que funciona isso? É mesmo necessário ou não precisa de uma equipe? Não, é importantíssimo ter uma análise geral, né? Não só do produto. O produto é muito importante, saber realmente as características desse produto, para você poder selecionar a sua bomba, mas também tem que saber como que será essa instalação, onde essa bomba vai ser instalada, qual a distância do ponto de injeção, tubulações. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? Então, é muito interessante você ter, essencial, na verdade, né? Você ter um corpo técnico ali que vai fazer todo esse cálculo, vai fazer essa análise para indicar a melhor aplicação. A melhor solução para a sua aplicação, né? Até para ter mais confiabilidade também, né? Sim, no seu resultado. Tá, entendi. Bom, vou falar um pouquinho de temperatura, né? Eu havia falado no início que a temperatura é uma questão importante, a temperatura ambiente, a temperatura do fluido. No caso da temperatura ambiente, também ela está justamente ligada também até a viscosidade, por exemplo, né? A gente sabe que quanto menor, né, mais baixa a temperatura, na verdade, alguns produtos tendem a ficar mais viscosos. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você precisa fazer um aquecimento do produto, né? No caso de num fator desse, por exemplo, né? Você está ali num ambiente que está com a temperatura muito baixa, o seu produto começa a ficar mais viscoso, pode ter algum problema na dosagem, você pode fazer um aquecimento do produto. Lembrando que cada produto, cada cabeçote, né, possui um material com um limite, né, de temperatura ali que ele consegue resistir, né? Qual é a capacidade dele ali. Eu trouxe alguns materiais.
justamente dos cabeçotes. O acrílico, por exemplo, e o PVC, ele consegue suportar ali por um longo período de dosagem até 45 graus Celsius, né? Eu coloquei numa terceira coluna um curto período, mas isso assim são picos, né? Ou assim, ele vai fazer uma dosagem muito curta ali, de 5 minutos que seja. Aí ele consegue suportar uma temperatura maior, né? Por curtos períodos. No caso do acrílico e PVC, 60 graus Celsius. Nós temos também o polipropileno, 50 graus Celsius e 100 a curto período, o PTFE, que é o famoso Teflon, o aço inox também, ele consegue aí variar, dependendo da aplicação, de 50 até 90 graus Celsius, ele consegue suportar, num curto período de tempo, ele suporta até 120, né, se for necessário. E o PVDF, né, que ele é muito utilizado justamente pela alta compatibilidade química que ele tem, ele consegue suportar aí até uma temperatura de 65 graus Celsius, né, e num curto período até 100. Então isso é bem legal também, tem que ficar muito atento até para ver qual tipo de material de cabeçote, né, que você vai ter que colocar na sua bomba dosadora, relacionado também à temperatura desse fluido. Uhum. Eu estou vendo aqui no meu tablet que está tendo muitas perguntas, né? Então vamos abrir um espaço agora para perguntas e respostas. Vocês podem participar, tem uma equipe respondendo, eu vou trazer algumas principais que estão sendo bem repetidas aqui, tá? Então, obrigada pela participação. A primeira pergunta é do Bruno Casablanca, que ele pergunta o seguinte: as indústrias alimentícias exigem um padrão diferenciado para a dosagem de seus produtos. Existem tipos de dosadoras específicas para essa demanda? Existe sim. Nós temos essa linha que eu trouxe para vocês aqui de bombas dosadoras, diafragma, solenoide, nós temos a certificação FDA. Para bombas motoras, nós trabalhamos também com padrão sanitário. Então, esse tipo de certificação, né, de padrão, eles são justamente para esse tipo de segmento, que é alimentício e para alimentos e bebidas, né, esse tipo de segmento. Tem uma pergunta bem legal aqui também, que até eu estava me perguntando, do André Souza. É possível dosar 2 produtos diferentes com a mesma bomba solenoide? Então, André, na verdade, você consegue dosar 2 produtos em uma bomba, mas não ao mesmo tempo. Obviamente, uma bomba ela sempre vai estar ali dedicada àquele produto. O que você tem que ficar muito atento é sempre às características desse produto, né? Se você está dosando um tipo de ácido ou, sei lá, um produto muito viscoso, você precisa sempre estar muito atento às características, se são semelhantes, a compatibilidade química também, né, do material do cabeçote, enfim. Se você viu que o seu produto realmente é compatível, vai atender na vazão, né, na capacidade dessa dosadora de vazão, pressão, então sim, você pode utilizar. O que você deve fazer nessa troca, né? Primeiramente, óbvio, a higienização completa desse cabeçote e uma nova calibração com esse produto que você vai dosar. Então, assim, essa dosagem alternada ela é possível, desde que tenha atenção aí na compatibilidade química e também essa higienização e calibração do novo produto. A gente também tem a pergunta da Kátia Veiga. Obrigada pela participação, Kátia. Ela diz o seguinte: eu quero dosar um químico em um tanque aberto, distante do local onde tenho minha bomba instalada. Quais fatores eu preciso levar em conta para verificar se minha bomba irá funcionar bem? Bom, essa pergunta é bem legal, até também ela traz um pouco daquilo que a gente falou sobre a gente fazer uma análise geral de toda a situação, né, de toda a aplicação. Na verdade, assim, Kátia, a gente vai precisar saber, para selecionar uma bomba certa para você, tem que saber a distância da bomba entre o ponto de dosagem, os diâmetros de tubulações, a altura de sucção também é muito importante. Então, é um conjunto de fatores. O ideal é que tenha uma pessoa especializada que vá fazer esse cálculo para você, tá certo? É bem aquilo que a gente falou de ter uma equipe, né? Isso, até para ter uma solução, né? Porque Sim. cada caso sempre vai ser diferente, né? Exatamente. O Tiago Augusto pergunta quais os cuidados que ele precisa ter para dosar produtos abrasivos. Até uma questão que eu não falei, né, um dos fatores, mas que também é muito importante, ele também entra nessa questão aí de aplicações avançadas. Então, Tiago, o que acontece? O que a gente sempre fala para o operador, para a pessoa ali que vai fazer esse tipo de dosagem, né, com esse tipo de produto? É sempre prestar atenção na concentração, né, o quanto que ele é abrasivo. Por exemplo, uma cal hidratada, a gente pode fazer uma dosagem com uma bomba solenoide, né, uma bomba diafragma,
Sim, a gente pode, mas o que a gente fala? A gente recomenda que seja com uma porcentagem ali até 3%, por exemplo. Acima disso, a gente recomenda trabalhar com uma bomba peristáltica. Então, sempre questiona o quão abrasivo é, né? Qual a concentração desse produto. Eu vi que aqui que também tem uma pergunta bem bacana do Uhum. Marcelo Amorim. Como eu posso calcular a altura de sucção de um produto como o ácido sulfúrico? Ah, legal o exemplo, né? Uhum. Aí entra na questão, ele falou a altura, né, de sucção, Marcelo. No caso aí, a densidade estaria influenciando aí para um ácido sulfúrico, por exemplo. A gente sabe que a água, a gente faz a medida, né, de máxima sucção ali da dosadora, ela é sempre por metros de coluna d'água, né? Então, quando você vai dosar um produto diferente das características da água, então você sabe que ali você vai ter uma perda se o produto for mais denso que a água, por exemplo, né? No caso do sulfúrico, a gente sabe que ele tem ali 1,83, né, contra 1 da água. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma perda ali de altura de sucção, né, de capacidade de sucção. O que você deve fazer? Você sabe previamente ali a altura de sucção da sua bomba. Então, você vai pegar, por exemplo, a sua bomba, ela tem ali 4 MCAs. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 4 e vai dividir pela densidade do seu produto, que no caso do ácido sulfúrico, 1,83. Então, você faz esse cálculo e vê o quanto você vai perder ali, né, de altura de sucção. E nesse caso, você pode, às vezes, até selecionar uma bomba maior, por exemplo, né, com uma altura de sucção maior. Legal. Por conta do tempo, a gente vai encerrar a parte de perguntas e respostas aqui ao vivo, mas eu peço, continuem na sala, porque a nossa equipe vai responder todas as perguntas. Então, se você fez uma pergunta ou quis tirar uma dúvida e ainda não foi respondida, aguarda mais um pouquinho na sala, que a nossa equipe vai estar respondendo todas as perguntas, tá? Quero agradecer a participação de todos. Eu vou deixar aí na telinha de vocês as nossas redes sociais, a gente tem um QR Code. Então, acessando o QR Code, vocês têm acesso a todas as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente sempre coloca todas as novidades, lançamentos, os próximos webinars nas nossas redes sociais. Então, eu vou pedir para vocês nos acompanharem, curte, compartilha, que a gente vai estar colocando todas as novidades lá. No próximo também, eu deixo também o nosso contato, então, o prominente-br@prominente.com e o nosso telefone também. Se você tiver uma dúvida mais específica, se você quiser tirar alguma dúvida com a equipe técnica, a gente tem uma equipe preparada para te atender. Então, pode ligar, pode mandar e-mail que a gente vai te responder. A gente agradece de novo pela participação. Mais um aviso, a gente vai deixar um botão ativado aí embaixo do vídeo para você participar da nossa pesquisa de satisfação. Ela é bem importante para a gente entender o que vocês querem saber nos próximos webinars, quais temas vocês têm interesse, que às vezes o mercado não está falando muito. Então, participem. E, de antemão, eu e a Cristina, a gente quer agradecer pela participação de vocês em nome da Prominente. E é isso aí, a gente se vê no próximo Protalk.